Essa mocinha imberbe no pódio com estrela de general? Que absurdo! O fim dos tempos, chegou o fim dos tempos. Aquele único brado do coronel Ricardo Almeida ecoou por todo o pátio de formaturas levado pelo megafone. Mais de 1000 soldados levantaram a cabeça ao mesmo tempo. E no instante em que o silêncio se instalou, a mais jovem general de divisão, a subir no palanque de posse, virou-se lentamente. O som dos seus sapatos batendo no chão do pódio soou como uma martelada de juiz. Atrás dela, alguém ofegou em surpresa e os oficiais na primeira fila ficaram pálidos, como se o sangue tivesse escoado de seus rostos. E, logo depois, a insígnia, não uma nem duas, mas as 3 estrelas de Coronel Almeida, caíram no chão com um estalo daquele mesmo pódio. Ninguém esperava, mas aquele evento não era apenas uma cerimônia de posse. Era a ignominiosa cerimônia de aposentadoria do coronel. Antes de começarmos o relato de hoje, por favor, clique nos botões de inscrever-se e curtir logo abaixo deste vídeo. Uma grande sorte virá até você agora e coisas felizes acontecerão. O relato de hoje começa agora. Ei, o estado do alto-falante lá perto da cerca de arame está estranho de novo. O sargento Júlio disse, tocando o ombro de um soldado sênior. Disseram que consertaram tudo ontem. Por que está assim? A cerimônia é daqui a pouco, estou agoniado. Um pouco de ruído não vai ser o fim do mundo, vai. O coronel Ricardo resmungou, cruzando os braços e olhando para o palanque. É só um evento de fachada de qualquer forma. Se passarmos por cima, todos vão apenas aplaudir e acabar. Coronel, se passarmos por cima pode causar problemas mais tarde. Júlio disse com cautela, mas Ricardo bufou. Júlio, você está muito sensível. É só mexer em alguns botões, por que tanto alarde? Os sentinelas no portão principal corrigiram suas posturas em uníssono. A porta do veículo blindado se abriu e a general Isadora desceu lentamente. Os soldados ao redor prenderam a respiração e pararam seus movimentos. Por que estão tão empolgados com a chegada da nova comandante da divisão? Ricardo cutucou o braço de um oficial ao lado. Ah, deve ser alguém sem nada de especial fingindo ser importante. Ouvi dizer que ela é muito competente. Um oficial disse em voz baixa. Ricardo inclinou a cabeça e zombou. Competência? Que competência? É só uma garota que nem secou o leite ainda subindo de cargo. Em meio ao som ambiente caótico, um alto-falante de repente soltou um ruído mecânico, seguido de estática. Júlio correu para abaixar o volume, mas em meio ao ruído, a voz de Ricardo Almeida vazou brevemente. O que essa mocinha sabe? Júlio, assustado, torceu o pulso e desligou o interruptor. Mas alguns soldados já haviam levantado a cabeça. Ei, você ouviu agora? Um soldado agarrou o braço do colega ao lado. O coronel Almeida disse aquilo. Oh, que problema! O colega assentiu, olhando na direção de Isadora. Se esse som se espalhar, vai ser um caos. Isadora sentiu a agitação atrás dela antes de subir ao pódio. Uma tensão estranha se espalhava em meio aos sons da banda militar. A oficial assistente acompanhou seus passos cautelosamente ao lado. General, a senhora pode subir agora? A atmosfera está um pouco estranha. Isadora abriu a pasta preta com o texto do discurso. No entanto, ela percebeu os olhares sutis dos oficiais abaixo do pódio. Pela sua longa experiência, ela reconheceu o movimento simultâneo de cabeças em uma área específica. Acho que ela percebeu algo. Um oficial sussurrou, mexendo no relógio. Você não ouviu algo antes. O oficial ao lado evitou o contato visual e disse, não vamos arrumar problemas, fique quieto. Outro oficial cutucou-lhe as costelas com o cotovelo, uma palavra errada agora e ela pode nos marcar. Eu gostaria de saber por que houve tantas reclamações negligenciadas. Isadora começou a falar calmamente. Também verificarei novamente o fluxo de suprimentos e o estado das instalações. A partir de hoje, as coisas vão mudar. Um congelamento momentâneo se espalhou na seção dos oficiais. Ricardo Almeida empurrou a cadeira e se levantou, fungando pelo nariz. O que ela está dizendo? Ela está realmente tentando nos desafiar? Coronel, por favor, sente-se. O oficial ao lado disse em voz baixa, mas Ricardo gesticulou rudemente com a mão. Por que eu não posso dizer que estou desconfortável?
Na parte de trás dos alojamentos, soldados de baixa patente observavam o pátio de formaturas secretamente. Uau, olhe como a general está falando. Cabo Gustavo disse, cruzando os braços. Isso não é apenas uma cerimônia. Parece que ela está procurando por algo. O que vai mudar para nós? O recruta abaixou a cabeça, mas Gustavo respirou fundo lentamente. Mesmo assim, alguém precisa falar. Caso contrário, tudo continuará o mesmo. Assim que a cerimônia de posse terminou, a reunião de oficiais seguiu imediatamente. Os presentes na sala de reuniões trocaram olhares, tentando ler os rostos uns dos outros. Isadora ordenou que todos os relatórios preparados sobre a mesa fossem removidos. Ela ficou no centro de todos os olhares, deixando apenas uma caneta na mesa vazia. Preparem um novo relatório de situação de todas as unidades em uma semana. Quando Isadora falou, o ar na sala de reuniões estremeceu. Não preciso de dados antigos. Verifiquem pessoalmente, de novo, como ela espera que façamos isso em uma semana. Um chefe de gabinete sussurrou encostado na cadeira. Ela não conhece a realidade. A realidade somos nós que a criamos. Outro chefe de gabinete mordeu o lábio. Nós escondemos tudo até agora. Ricardo Almeida apertou os braços da cadeira com as duas mãos, mantendo os lábios firmemente fechados. Ela enlouqueceu de vez? O que exatamente ela sabe? O suor começou a se acumular em seu pescoço. Assim que a reunião terminou, Ricardo chamou vários oficiais ao seu escritório. No momento em que a porta se fechou, respirações pesadas escaparam. A partir de agora, fiquem alertas. O fim é para quem for pego primeiro. Coronel, o que fazemos com os relatórios? Um oficial perguntou em voz baixa, esfregando as mãos. Se enviarmos os dados antigos, seremos pegos imediatamente. É por isso que eu disse para terem cuidado. Ricardo bateu com o punho na mesa. Mobilizem o setor de pessoal e de reclamações, limpem tudo hoje mesmo. Enquanto isso, o Cabo Gustavo, de volta ao alojamento, sentou-se na cama e pegou um caderno. Ele checou novamente as datas de falta de suprimentos que havia anotado há alguns dias. Isso não pode ser abafado. Gustavo pousou a caneta silenciosamente. Quando a noite avançou, as luzes no quartel-general da divisão estavam quase todas apagadas. No entanto, o som de arquivos sendo apressadamente organizados continuava vindo de alguns escritórios. Em outro escritório, o som de uma fragmentadora de papel repetia-se, curto e agudo. Isadora estava na janela do seu gabinete, olhando para o pátio de formaturas envolto na escuridão. A rachadura tênue que ela havia sentido na cerimônia de posse estava agora assumindo uma forma definida. E ela já sabia que aqueles que ela havia confrontado no pódio hoje estavam no centro dessa rachadura. Isadora fechou as cortinas lentamente. Ela sabia que a investigação que começaria amanhã não seria um simples procedimento de verificação. Seu olhar se dirigiu ao mapa da unidade pendurado na parede e a ponta de seu dedo tocou silenciosamente uma área específica no mapa. No silêncio, o rosto de uma figura estava lentamente emergindo. Ricardo Almeida. A rachadura que havia surgido no pódio vermelho estava agora se espalhando em ondulações mais profundas e amplas. Chefe de operações, o senhor precisa ver isso de novo. Um jovem oficial correu segurando os documentos. O chefe de operações, capitão Daniel, pegou os documentos e franziu as sobrancelhas. Por que esses números não batem? Estão diferentes do que foi relatado ontem. Eu também não sei. O sistema está normal, mas os registros continuam mudando. O jovem oficial disse, enxugando o suor da palma da mão. Parece que alguém mexeu. Cale a boca. Capitão Daniel pulou da cadeira e empurrou os documentos para debaixo da porta. Se alguém ouvir isso agora, teremos problemas. Quando o briefing matinal começou, Isadora sentou-se calmamente em sua cadeira. O relator continuou a falar como uma máquina, mas os olhos de Isadora estavam fixos apenas nos números exibidos no canto da tela. O número de reclamações tratadas está estável, o relator enfatizou. Não houve problemas no último mês. Estável? Isso não é verdade. Isadora levantou a mão lentamente e apontou para a tela. Há uma diferença de 2 números aqui. Quem pode explicar isso? O relator ficou mudo, como se sua garganta tivesse endurecido de repente. Isso. O dorso da mão do relator ficou branco. Veja o registro de quem processou isso.
Isadora passou para a próxima tela e vários oficiais engoliram em seco simultaneamente. É estranho que não haja nenhuma reclamação nesta data. O chefe de operações tentou falar, mas Isadora fechou a pasta de documentos e empurrou a cadeira para trás. A partir de hoje, verei o local primeiro, antes dos relatórios. Os passos de Isadora em direção à saída da sala de reuniões foram rápidos. O sargento de logística, tenente Pedro, que passava apressadamente pelo corredor, recuou surpreso. O que está fazendo aqui? Isadora lançou a pergunta a Pedro. Seu rosto está tenso desde cedo. Nada, general. Pedro mexeu as pontas dos dedos e encolheu o corpo. Saí por um momento porque a reunião estava barulhenta. Seu rosto não parece de quem saiu por um momento. Isadora roçou o ombro de Pedro ao passar. Acompanhe-me onde quer que eu vá hoje. Temos muito a verificar. Sim. Sim, general. Pedro ajeitou apressadamente a plaqueta de identificação que havia escorregado em seu ombro. Gotas de suor acumulavam-se sob seu queixo. Isadora seguiu primeiro para o refeitório. Os cozinheiros pararam seus movimentos e fizeram fila. Esta é a distribuição de pratos de hoje. Isadora abriu a tampa de uma panela grande. A cor do ensopado estava fraca e o caldo parecia quase água. Faltaram alguns ingredientes hoje. O cozinheiro disse, coçando a cabeça. Mas, nos registros, consta que entraram 2 caixas de carne hoje. Isadora virou a cabeça para Pedro. Por que não as vejo? Os lábios de Pedro tremeram. Na hora da inspeção, é que Pedro hesitou. Certo. Vamos dar uma olhada no almoxarifado primeiro. Isadora seguiu em frente e Pedro apertou as calças, seguindo-a. No momento em que a porta do almoxarifado se abriu, uma nuvem de poeira levantou-se. O que é isso? Isadora empurrou uma pilha de caixas com a mão. A data aqui é de 2 meses atrás, mas o conteúdo está vazio. Naquela hora, as mercadorias foram transferidas para outro lugar. Pedro não conseguiu responder e baixou o olhar para o chão. Suas pontas dos dedos tremiam e ele soltou a borda da caixa. Se for diferente do registro, deve haver um motivo. Isadora fechou a caixa novamente. As datas são diferentes. Quem era o responsável? Fui eu. A voz de Pedro era quase inaudível. Mas é que vamos conversar sobre isso separadamente mais tarde. Isadora apenas o observou de relance e saiu do almoxarifado. Pedro permaneceu no local, apertando as mãos. Enquanto isso, em outro lugar, Ricardo Almeida estava coletando informações. Ricardo disse em voz irritada aos oficiais reunidos em um canto da sala de reuniões. Vocês não estão vendo a situação? Se essa mulher insistir nisso, é o nosso fim. Ricardo bateu com o dorso da mão na mesa. É uma briga para ver quem é o primeiro a ser dispensado. Coronel, o que faremos com os registros? O oficial de pessoal perguntou, esfregando as mãos. 1 semana é muito pouco tempo. Pouco tempo? Isso só prova que vocês estavam folgando até agora. Ricardo zombou e continuou. Basta tirar o que é problemático. O resto vocês arrumam como puderem. Isso vai durar? Um oficial perguntou, com olhos ansiosos. A comandante da divisão está se movendo muito rápido. E daí que é rápido? O que ela pode fazer sozinha? Ricardo enxugou a testa com a palma da mão. Se ficarmos parados, ela vai desmoronar sozinha. Naquele momento, Isadora estava se deslocando para a próxima inspeção de unidade. A porta do veículo se abriu e os soldados se alinharam, tensos. Hoje, vamos ver os alojamentos. Isadora entrou e os soldados ficaram de pé ao lado de suas camas. Por favor, abram esses cobertores. Os soldados viraram os cobertores revelando seu estado gasto, com enchimento de algodão saindo. Há quanto tempo eles estão assim? Estão assim há muito tempo. Cabo Gustavo levantou a mão cautelosamente. Eu pedi para trocar algumas vezes, mas nunca recebi resposta. Quem respondeu? Isadora perguntou e Gustavo desviou o olhar por um momento. O sargento responsável pelas reclamações disse para deixarmos passar. Pedro estremeceu atrás dela. Gustavo olhou brevemente para Pedro, mas não disse nada. Certo. Vamos rever também a organização dos alojamentos. Enquanto Isadora fazia anotações, Gustavo respirou fundo discretamente. Ele apertou a mão, agarrando a borda da cama para não chamar a atenção.
Após percorrer a unidade, Isadora fez uma última parada no escritório do comandante de pelotão. Seus olhos pararam na escala de serviço fixada na parede. O serviço está muito concentrado. Isadora apontou para a escala com a ponta do dedo. Por que as mesmas pessoas se repetem? Falta de pessoal. O oficial respondeu, embaraçado, mas seus olhos vacilaram. Isso não é um problema de pessoal, é um problema de gestão. Isadora tirou a escala e a colocou sobre a mesa. A partir de hoje, eu farei essa escala novamente. Quando Isadora se virou, os oficiais se entreolharam e sussurraram. Ah, isso realmente começou. Se continuarmos assim, todos nós seremos implicados. Ao cair da noite, Isadora tinha pilhas de livros de registro sobre sua mesa no gabinete. As datas e os selos em cada livro estavam desorganizados. Isadora virou a primeira página do livro silenciosamente. Há mais de uma coisa estranha aqui. Isadora disse em voz baixa. Muitas coisas foram encobertas por muito tempo. Naquele momento, no fim do corredor, Ricardo Almeida observava a janela em silêncio. As veias em suas mãos, cerradas em punhos, estavam visíveis. Isadora, o que exatamente você sabe? A luz do corredor brilhava e sua sombra se movia longamente. Em um dia, o quartel-general estava com uma atmosfera completamente diferente. Uma tensão pairava no ar, onde ninguém sabia quem seria o primeiro a cair na rachadura. General, recebemos uma denúncia externa. O tenente Min Hyuk, o novo oficial de auditoria, correu segurando a pasta de documentos. Este conteúdo não pode ser ignorado. Por que está explodindo assim de repente? Isadora recebeu a pasta e franziu as sobrancelhas ao ler o conteúdo da denúncia anônima na primeira página. Essa data é de hoje de manhã. Quem enviou tão rápido, é difícil rastrear o contato. Min Hyuk abraçou o terminal portátil e recuperou o fôlego. Mas o conteúdo é muito detalhado. Parece ter sido escrito por alguém de dentro. Certo. Vamos nos mover juntos a partir de agora. Isadora disse com firmeza e Min Hyuk assentiu vigorosamente. Estou pronto. Pegarei o que for necessário imediatamente. No momento em que estavam prestes a sair do quartel-general, o chefe de operações, capitão Daniel, correu apressadamente. General, sobre a reclamação que relatei antes, Daniel baixou a voz, olhando ao redor. Pode haver algum mal-entendido. Se for um mal-entendido, será resolvido rapidamente, não é? Isadora ergueu levemente a pasta de documentos. Está escrito aqui para verificar pessoalmente. Vamos para o local. Para o local, o rosto de Daniel endureceu e as pontas de seus dedos tremeram. A hora é inadequada agora. Não há hora inadequada. Isadora disse com firmeza. Eu verifico imediatamente. Dentro do veículo que se deslocava para a inspeção no local, Min Hyuk folheava alguns documentos. Veja aqui. Este número de itens se repete constantemente. Min Hyuk apontou os números com o dedo. Há dias em que foi registrado 3 vezes em um dia. 3 vezes em um dia. Isadora murmurou, olhando pela janela. Não há razão para o almoxarifado estar tão movimentado. Isso foi copiado intencionalmente por alguém. Min Hyuk balançou o papel para cima e para baixo. As datas em ambos os lados são diferentes, mas o carimbo é o mesmo. Vamos inspecionar o almoxarifado novamente hoje. Isadora disse calmamente, e o ar dentro do veículo ficou pesado. Lá fora, pingos de chuva começaram a cair. Ao chegarem em frente ao almoxarifado da unidade, os soldados se alinharam para receber Isadora, com olhares tensos dos oficiais de plantão. Tragam todos os livros de registro de gerenciamento. Isadora ordenou, e o soldado responsável pela gestão saiu, segurando os livros com força. Sua mão tremeu ligeiramente ao entregá-los. Este é o registro mais recente? Isadora virou as páginas e viu o rastro de uma página inteira arrancada. Por que há um espaço em branco aqui? É que, ao organizar ontem, o soldado engasgou, tocando o pescoço, caiu por acidente. Ouço a palavra acidente com frequência. Isadora fechou o livro. Vou verificar se foi acidente ou não. Enquanto isso, nos fundos do almoxarifado, Pedro estava secretamente ao telefone. Você precisa se mover agora mesmo, Pedro disse em voz baixa. Se o almoxarifado for descoberto, é o fim. Venha rápido.
Desligando a ligação, Pedro esfregou as palmas das mãos suadas na calça. E, após olhar ao redor, ele mexeu em uma caixa em um canto do almoxarifado. Abrindo a caixa, havia recibos antigos e registros velhos empilhados dentro. Preciso me livrar disso agora. Pedro agarrou os recibos, mas ouviu passos atrás dele. O que você está escondendo com tanta pressa? Min-hyuk agarrou o pulso de Pedro com firmeza. Ah, isso é. Pedro soltou os recibos que segurava e os papéis se espalharam pelo chão. Estava arrumando. Não se arruma a essa hora. Min-hyuk se abaixou para pegar os papéis. Veja a data aqui. Por que não entregou isso? E é que o rosto de Pedro ficou pálido. Seus lábios tremeram e as palavras não saíam corretamente. General, a senhora precisa verificar isso. Min-hyuk chamou Isadora apressadamente. Isadora se aproximou e Min-hyuk mostrou os recibos. A data aqui é do mês passado. Isadora disse calmamente, mas aqui consta que este item entrou hoje. O que aconteceu, Sargento Pedro? Isadora olhou para Pedro, que agarrou a cabeça. Sinto muito. Não viemos ouvir desculpas. Isadora disse em uma voz sem emoção. Diga apenas os fatos. Pedro não conseguiu continuar falando e Isadora entrou mais fundo no almoxarifado. Passando pela entrada, uma caixa de metal estranha chamou sua atenção entre as caixas empilhadas. O que é isso? Isadora puxou a alça da caixa. Ao abrir a tampa, sacos plásticos pequenos, com nomes escritos, estavam cheios lá dentro. Isso não são itens fornecidos pelo exército. Min-hyuk pegou um saco e virou. Isso foi desviado para fora por dinheiro. É certo. Há uma lista de nomes aqui. Isadora folheou os sacos com a ponta dos dedos. Isso não é apenas um simples desvio. Naquele momento, sons de agitação de soldados foram ouvidos fora do almoxarifado. Passos de alguém correndo apressadamente e o som de um motor de veículo ao longe se sobrepuseram. Alguém está fugindo! Um jovem soldado irrompeu pela porta do almoxarifado gritando. Um carro acabou de sair em direção ao quartel-general. Isadora correu imediatamente para fora do almoxarifado e a chuva engrossou. O alarme de segurança dos alto-falantes se espalhou e os soldados se moveram simultaneamente. Tenente Min-hyuk, verifique a placa do veículo. Isadora gritou e Min-hyuk transmitiu a situação pelo rádio. Placa assegurada. É um veículo do setor de pessoal. A voz ofegante de um soldado veio pelo rádio. A direção da fuga é a do portão principal. Bloqueiem o portão principal. Isadora ordenou. E as tropas começaram a correr. Perto do portão principal, um veículo militar estava parado, com um para-choque amassado, no meio da lama. Os soldados abriram a porta e um oficial estava encolhido dentro, cobrindo a cabeça. Por que você fugiu? Isadora parou em frente à porta do veículo. O oficial mal conseguiu falar com os lábios trêmulos. O coronel Almeida me mandou. Ele me disse para eu ir primeiro. O coronel Ricardo Almeida? Isadora olhou para o oficial com olhos firmes. O oficial não conseguia levantar a cabeça e disse: tudo foi ordem do coronel. De repente, o olhar de Isadora se voltou para o prédio do quartel-general. Além do parapeito, onde a chuva caía em gotas, ela viu alguém entrando apressadamente no prédio. Para onde essa pessoa está indo agora? Isadora disse em voz baixa: há algo no quartel-general. Após deixar o oficial sob custódia, Isadora seguiu diretamente para o quartel-general. O corredor estava marcado com pegadas confusas de soldados molhados pela chuva. Algumas portas mostravam sinais de terem sido fechadas apressadamente. Ao subir as escadas, viu um rastro de papel sendo arrastado no fim do corredor. No meio, um envelope que alguém havia descartado estava rasgado no chão. Isto são registros de pesquisa. Min-hyuk pegou o envelope e olhou dentro. Alguém descartou com pressa. Isso significa que ele tentou limpar os rastros. Isadora caminhou lentamente em direção à porta no fim do corredor. No momento em que estava prestes a pegar a maçaneta, houve um movimento vindo de dentro. Tem alguém aí? Isadora empurrou a porta e só se ouviu o som de papéis caindo lá dentro. A sala estava vazia, mas a lixeira perto da janela estava virada. Alguém saiu com pressa. Min-hyuk disse: mas esta sala fica exatamente abaixo do gabinete do coronel.
Isadora olhou para as escadas do andar de cima em linha reta. Uma sombra, que parecia a chuva escorrendo pelo corrimão da escada, passou por baixo. Isadora recuperou o fôlego e subiu as escadas, um degrau de cada vez, e seu olhar ficou cada vez mais firme. Pela primeira vez hoje, o nome de Ricardo Almeida foi revelado oficialmente. E a partir daquele momento, o incidente não era mais uma rachadura secreta, mas uma rachadura que explodia abertamente. General, espere um momento. Tem alguém lá dentro. Min-hyuk agarrou a maçaneta, subindo as escadas. A sombra claramente subiu. Abra a porta. Isadora se aproximou de Min-hyuk. Ouvi o som de fuga o tempo todo. Precisamos pegá-lo agora. Cuidado. Não sabemos o que pode haver lá dentro. Min-hyuk empurrou a porta, mas estava trancada. Trancada. Parece que ele trancou por dentro. Então precisamos abrir mais rápido. Isadora instruiu Min-hyuk a buscar a caixa de chaves. Min-hyuk correu e voltou com uma chave de metal. Aqui está. Vou abrir agora. No momento em que Min-hyuk estava prestes a inserir a chave, passos foram ouvidos no corredor oposto. General, Cabo Gustavo correu, sacudindo a cabeça molhada. Ele estava ofegante e mal conseguia falar. Tenho algo para lhe dizer. Agora é urgente. Isadora apontou para a porta, mas Gustavo balançou a cabeça. Se eu não disser isso agora, será tarde demais. O quê? Isadora deu um passo em direção a Gustavo. Gustavo estendeu um pequeno pedaço de papel que segurava na mão. Alguém deixou isso na minha cama hoje de manhã. Gustavo abriu o papel e havia uma nota escrita com letra trêmula dentro. Estava escrito para ver o arquivo no terceiro andar do quartel-general primeiro, e não o almoxarifado. Min-hyuk olhou para o papel e arregalou os olhos. Sala de arquivos é um lugar onde o pessoal normal não pode entrar facilmente. Você sabe quem deixou? Isadora perguntou e Gustavo balançou a cabeça. Não sei. Vi que estava lá quando acordei. Isto é alguém nos ajudando. Isadora dobrou o papel calmamente. É alguém de dentro que não confia em nós. General, parece que a sala de arquivos é mais importante do que aquela sala. Min-hyuk apontou para a direção do terceiro andar do corredor. A senhora precisa ir agora mesmo. Certo. Os dois se movam. Isadora tomou uma decisão rápida. Tenente Min-hyuk, você fica de guarda nesta porta e Gustavo, você vem comigo para a sala de arquivos. Sim. Entendido. Min-hyuk se posicionou em frente à porta. Isadora e Gustavo correram na direção oposta. Ao chegarem em frente à sala de arquivos, o portão de ferro estava firmemente fechado. Isadora empurrou a porta com a palma da mão, mas ela não se moveu. Quem tem a chave? Isadora disse para o funcionário de plantão, cujo rosto endureceu. Nós também não temos a chave. Há um responsável separado. Onde está o responsável agora? O funcionário engoliu em seco com a pergunta de Isadora. Ele foi para o quartel-general há 10 minutos. Saiu correndo com alguns documentos. Não temos escolha a não ser abri-lo nós mesmos. Isadora inspecionou a parede. Deve haver um dispositivo de abertura de emergência. Aqui está. Gustavo encontrou um pequeno painel ao lado da porta. Gustavo abriu a tampa, revelando um interruptor. Abaixe, Isadora disse. E Gustavo abaixou o interruptor. O portão de ferro começou a subir com um som pesado. Quando a porta se abriu completamente, a sala de arquivos estava parcialmente organizada. Vários armários de metal estavam vazios e capas vazias estavam espalhadas pelo chão. Alguém já limpou aqui. Gustavo disse, vasculhando os armários. Quase tudo se foi. Ainda deve haver algo. Isadora enfiou a mão fundo no armário e encontrou uma pasta dura. Olha isso. Isadora puxou a pasta. E dentro havia contratos sem carimbo e tabelas de distribuição de custos. Datas, assinaturas, causas de despesas, tudo estava misturado. Isto não é a assinatura do coronel. Gustavo pegou um pedaço de papel e arregalou os olhos. Há 2 formatos de assinatura. Eles falsificaram as assinaturas. Isadora folheou os documentos. Eles estavam desviando dinheiro sem que ninguém soubesse. Naquele momento, alguém fechou a porta com um estrondo por trás. O portão de ferro começou a descer novamente. Quem abaixou o portão? Gustavo correu para a porta e tentou bloqueá-la com as mãos.
o portão continuou a descer, empurrando Gustavo. Tire a mão! Isadora puxou Gustavo e o portão de ferro parou com um clang ao atingir o chão. Lá fora só se ouviam passos, sem nenhuma palavra. Alguém nos trancou de propósito. Gustavo disse, massageando o dorso da mão. Não podemos abrir a porta por dentro. Tudo bem. Isadora guardou os documentos no peito. Há uma janela aqui. Vamos sair por aqui. Ao abrir a pequena janela na parte de trás da sala de arquivos, o vento e a poeira entraram. Lá fora a chuva havia parado e um céu nublado pairava. Não vai ser fácil descer. Gustavo disse, olhando para baixo. É alto. Segurem-se neste parapeito e desçam. Isadora subiu primeiro no peitoril da janela. Vamos juntos. Os dois seguraram o parapeito e desceram com cuidado ao longo do prédio vizinho. O vento soprava forte e suas roupas esvoaçavam. Cuidado. Gustavo segurou Isadora quando ela cambaleou. Segurem-se até o fim. Assim que tocaram o chão, Isadora respirou fundo e disse, alguém está nos ajudando e nos bloqueando ao mesmo tempo. Pode ser a mesma pessoa? Gustavo perguntou, limpando o braço. Quem nos ajudaria e depois nos trancaria? Essa é a reviravolta. Isadora olhou para a sala de arquivos. Alguém já mexeu aqui. Precisamos encontrar um lugar mais fundo. Naquele momento, no lado oposto do quartel-general, Minhyuk estava guardando a porta. A maçaneta ainda estava trancada. Minhyuk pegou o rádio e tentou contatar Isadora. General, responda, por favor. A voz de Minhyuk tremia, ansiosa. Ninguém está saindo da sala. No entanto, apenas ruídos estáticos vinham do rádio. Minhyuk olhou pela janela e viu alguém se movendo como uma sombra lá embaixo, mas não conseguiu distinguir o rosto. Tem mais alguém dentro do prédio agora. Minhyuk murmurou, caminhando em direção ao fim do corredor. Isto está estranho. Isadora e Gustavo contornaram a parte de trás do prédio em direção ao portão principal. E lá, um soldado vinha correndo, ofegante. General, algo sério aconteceu. O soldado ofegava. O coronel Almeida acaba de solicitar um briefing oficial. Um briefing oficial? Isadora se aproximou do soldado. Neste momento? Sim, ele disse para virem à sala de reuniões agora mesmo. O soldado recuperou o fôlego. O coronel disse que é uma reunião de emergência. Ele está tentando nos pressionar. Isadora levantou a cabeça lentamente. Ele está abrindo uma reunião para esconder as provas que acabamos de encontrar. Gustavo disse com o rosto preocupado. Mas a senhora precisa ir, não é? Vamos. Isadora disse com voz firme. O verdadeiro começo é agora. Isadora apertou os documentos que estavam no seu peito e caminhou em direção à sala de reuniões. Seus passos eram firmes e inabaláveis. Era uma determinação de cavar mais fundo, não importa quem tentasse impedi-la. No fim do corredor silencioso, a porta da sala de reuniões, onde estava a longa mesa, estava se abrindo lentamente. Através da fresta da porta, o olhar de alguém observava Isadora com intensidade. Aquele olhar era a ansiedade trêmula de alguém que tentava desesperadamente esconder a verdade. E naquela sala, Ricardo Almeida e a escuridão que ele se agarrava esperavam. General, por aqui, por favor. Minhyuk, que esperava em frente à sala de reuniões, aproximou-se de Isadora e abriu a porta. Isadora apertou novamente os documentos no peito. Não será possível esconder hoje. Está pronta? Eu também estou pronto. Minhyuk disse, endireitando os ombros. Todos os documentos que encontramos na sala de arquivos foram copiados. Ótimo. Isso será necessário. Isadora respirou fundo e entrou na sala de reuniões. Vários oficiais já estavam sentados esperando por ela. Sente-se, general. Ricardo Almeida disse com um sorriso forçado. A ponta de seus dedos tremia sutilmente sob a mesa. Sobre o que é a reunião, coronel? Isadora perguntou, sentando-se na cadeira. Deve ser algo importante para nos chamar com tanta pressa. Sim, é algo importante. Ricardo empurrou um papel fino sobre a mesa. É sobre a confusão desnecessária que tem ocorrido na unidade recentemente. Confusão. O olhar de Isadora passou pelo papel. Precisamos verificar primeiro quem está causando a confusão. O ar na sala de reuniões endureceu instantaneamente.
Ricardo pigarreou levemente e disse: as inspeções recentes têm sido muito frequentes e estão causando mal-entendidos desnecessários. Mal-entendidos? Isadora inclinou-se ligeiramente para frente. Eu vou mostrar primeiro o que é esse mal-entendido. Isadora tirou os documentos que havia encontrado na sala de arquivos de dentro do seu uniforme e os espalhou no centro da mesa. Vários oficiais levantaram a cabeça simultaneamente com um movimento repentino. Quando os documentos se espalharam sobre a mesa, as bordas do papel tremeram levemente. Olhem aqui. Isadora apontou para uma seção específica com a ponta do dedo. Estas duas assinaturas não são da mesma pessoa. O que é isso? Um oficial olhou para os documentos, tocando o pescoço. Por que há duas assinaturas? São falsificadas, Isadora disse com firmeza. E os custos e as datas são todos diferentes dos registros do quartel-general. A cor do rosto de Ricardo Almeida empalideceu, como se o sangue tivesse escoado. De onde você tirou isso? Isso é ridículo. Eu encontrei na sala de arquivos. Isadora virou a cabeça para Ricardo. Alguém deixou escapar ao tentar limpar os documentos. Os olhares dos oficiais se voltaram para Ricardo. Ele desviou o olhar instantaneamente, baixando os olhos. General, pode haver manipulação nisso. Ricardo forçou uma voz calma. Alguém está tentando incriminar LA. Quem está incriminando é o coronel. Isadora desdobrou os documentos novamente. Este contrato foi transacionado repetidamente com a mesma fornecedora militar. Eu não fiz isso. Ricardo agarrou a mesa. Essas coisas são todas da responsabilidade do pessoal. Então vamos chamar o pessoal. Isadora fez um gesto para Min-hyuk. Tenente, traga todos da lista. Sim, vou trazê-los imediatamente. Min-hyuk saiu apressadamente da sala de reuniões. No momento em que a porta se fechou, o dorso da mão de Ricardo ficou ainda mais branco. Isadora respirou fundo por um momento e olhou ao redor da sala de reuniões. Todos os olhares estavam vacilantes. Alguns estavam ansiosos e outros pareciam aliviados. Certo, vamos confirmar agora. Isadora disse em voz baixa, mas clara. Por que esses documentos vieram parar na sala de arquivos? Naquele momento, a porta se abriu de repente. Vários oficiais do pessoal entraram em fila. Ao verem os documentos, seus rostos ficaram tensos. Quem processou esses custos? Isadora perguntou ao oficial que estava na frente. O oficial desviou o olhar e disse: eu também não sei detalhes. E este carimbo? Isadora agitou o papel. Por que o mesmo carimbo foi usado em duas datas? É que a ordem veio de cima. O oficial não conseguiu terminar a frase e mordeu o lábio. Nós não tínhamos escolha a não ser de cima. Isadora olhou diretamente nos olhos do oficial. Quem? Diga. O oficial apertou as mãos trêmulas no peito. Coronel Almeida nos mandou. Ricardo levantou-se abruptamente. Não minta. Quando eu fiz tal coisa? Sente-se. Isadora disse friamente. Ricardo sentou-se novamente, confuso. O ar na sala de reuniões mudou completamente. Os oficiais começaram a trocar olhares e a falar. Nos disseram para fazer assim o tempo todo. Recebemos ordens para conciliar os dados. Disseram que haveria desvantagem se não o fizéssemos. Ricardo limpou o suor frio e balançou a cabeça repetidamente. Onde estão as provas para dizerem isso? Vocês estão todos combinando. Então Isadora tirou o último documento silenciosamente. Provas? Aqui estão. O documento que Isadora abriu continha um memorando com instruções de Ricardo. Isto é, os lábios de Ricardo tremeram. Quem? Quem pegou isso? Saiu debaixo da mesa do coronel? Isadora disse, e sons de respiração forte ecoaram em vários pontos da sala de reuniões. Você tentou limpar sozinho, é tarde demais. Os ombros de Ricardo caíram como uma pedra pesada. Seus olhos não conseguiam mais olhar diretamente para ninguém. Naquele momento, Isadora juntou os documentos novamente sobre a mesa. E ela olhou lentamente para a sala de reuniões e para os oficiais. Senhores, Isadora disse calmamente, a partir de hoje, a unidade não voltará a ser o que era antes. Tudo que estava errado será corrigido.
Enquanto Isadora falava, alguns oficiais inclinaram a cabeça lentamente. A partir de hoje, a unidade recomeça. Um momento depois, Isadora saiu da sala de reuniões com uma postura firme. Min-hyuk correu, recuperando o fôlego. General, as coisas correram muito bem hoje. É apenas o começo. Isadora sorriu levemente. Mas hoje podemos respirar um pouco. Gustavo estava esperando por Isadora no fim do corredor. Ele se aproximou com os punhos cerrados e os olhos marejados. General, muito obrigado hoje. Agora temos esperança. A esperança sempre esteve lá. Isadora deu um tapinha leve no ombro de Gustavo. Apenas ninguém a havia manifestado. O corredor ficou em silêncio por um momento. E naquela quietude, um pequeno suspiro de alívio se espalhou após muito tempo. A pressão pesada sobre os ombros de Isadora parecia ter diminuído um pouco. No entanto, essa paz não durou muito. Ao longe, um soldado vinha correndo com a voz ofegante. General, a senhora precisa ver isso com urgência. Isadora levantou a cabeça e o rosto do soldado estava tenso. Houve um acidente fora do quartel-general. Alguém se feriu. Após um breve momento de paz, a tempestade estava se aproximando. General, por aqui. O soldado que correu para fora do quartel-general acenou com a mão para Isadora. Isadora recuperou o fôlego e apressou o passo, e o rosto do soldado ficou mais tenso. Quem se feriu? Isadora perguntou. E o soldado apontou para trás com a mão trêmula. Ali está caído. Ao se aproximar, 2 paramédicos estavam colocando uma pessoa em uma maca. No momento em que viu o rosto da pessoa, Isadora arregalou os olhos. Sargento Pedro. Pedro segurava um ombro e respirava com dificuldade, com dor. Onde você se machucou? Isadora se ajoelhou ao lado da maca. Encontramos ele atrás do almoxarifado. O paramédico disse, recuperando o fôlego. Ele não disse quem o empurrou. Pedro cerrou os dentes e balançou a cabeça levemente. E, com dificuldade, ele levantou a mão em direção a Isadora. General, eu tenho que falar, mas não fale agora. Isadora segurou a mão de Pedro. Vamos para o hospital primeiro. Não, isto primeiro. Pedro tirou um pequeno pendrive do cinto com a mão trêmula. A senhora precisa ver isso, um pendrive. Isadora o recebeu com cuidado. O que é isso? Os arquivos que o coronel estava escondendo. Pedro deixou cair a cabeça, incapaz de continuar falando. Eu estava com medo de morrer então. Não fale mais. Isadora disse firmemente para o paramédico. Levem-no imediatamente. Os 2 paramédicos levantaram a maca e Pedro fechou os olhos, sem forças. Enquanto a maca se afastava, Isadora olhou para o pendrive que segurava por um longo tempo. Naquele momento, Min-hyuk correu apressadamente. General, ouvi sobre o acidente. O rosto de Min-hyuk estava suado. É o sargento Pedro. Alguém o empurrou. Isadora disse com firmeza. Ele não caiu sozinho. E o pendrive? Min-hyuk recuperou o fôlego, baixando o olhar. Parece que ele estava segurando algo importante. Também houve a pessoa que nos trancou na sala de arquivos. Isadora disse em voz baixa. Agora eles começaram a atacar nosso pessoal? Naquele momento, outro soldado correu de dentro do quartel-general. General, uma pasta de documentos foi encontrada no corredor da sala de reuniões do quartel-general. O soldado ofegava. Há muitos papéis estranhos dentro. Papéis? O rosto de Isadora endureceu. Onde Isadora e Min-hyuk correram apressadamente para dentro do quartel-general. No meio do corredor, uma pasta gasta estava aberta e vários papéis estavam espalhados pelo chão. Isto são todos documentos relacionados a contratos. Min-hyuk pegou os papéis um por um, mas as datas são muito antigas. Documentos antigos, Isadora parou a mão ao folhear os papéis. Há registros de antes da posse do coronel Almeida? Isso não foi feito apenas pelo coronel. Min-hyuk colocou os papéis no chão, com os lábios cerrados. Há mais gente acima. Acima, Isadora olhou para a janela no fim do corredor, para os andares superiores do quartel-general. Está ficando cada vez mais claro quem está envolvido. Naquele momento, no outro lado do corredor, sentiu-se a presença de alguém se aproximando com passos silenciosos. Isadora e Min-hyuk se viraram ao mesmo tempo e um oficial falou com cautela. General, tenho algo para dizer. As pontas dos dedos do oficial tremiam de nervosismo. O problema pode não ser só do coronel Almeida.
Por que você pensa assim? Isadora olhou para o oficial com olhos estreitos. Viu uma pessoa estranha na sala de arquivos há alguns dias. O oficial olhou ao redor e disse: alguém mais alto que o coronel estava folheando documentos sozinho à noite. Diga o nome. Isadora deu um passo à frente. Quem é? O oficial encolheu o pescoço e disse: é o subchefe do Estado-Maior. Min-hyuk levantou a cabeça, surpreso. Ele? Então o caso é muito maior. Sim. Por isso não consegui falar. O oficial juntou as mãos e baixou a cabeça. Eu também estava com medo. Já que falou agora, tudo bem. Isadora disse calmamente: você espera aqui. Naquele momento, ouviram-se passos apressados vindos do andar de cima do prédio. T-O-C, 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 T-O-C. Eram passos tão urgentes que faziam o corrimão de metal tremer. Tem alguém lá em cima. Min-hyuk apontou para as escadas. Alguém está correndo com certeza. Vamos segui-lo. Isadora começou a correr imediatamente. Precisamos pegá-lo agora. Ao subir as escadas rapidamente, ouviram o som de uma porta se fechando com força no corredor. Isadora empurrou a porta e dentro havia um amplo escritório. Ele deve ter se escondido aqui. Min-hyuk olhou ao redor do escritório. Isadora verificou a área da janela atrás dos armários, debaixo da mesa, em sequência. Naquele momento, uma perna de calça foi vista levemente debaixo do peitoril da janela. Tá aí, não tá? Isadora se aproximou e a sombra estremeceu e se levantou. Era o subchefe do Estado-Maior. O subchefe ofegava e recuou. General, isso é um mal-entendido. Vamos verificar agora se é um mal-entendido ou não. Isadora disse calmamente: por que estava escondido aqui? Eu estava apenas. O subchefe hesitou e desviou o olhar, arrumando documentos. Por que arrumar documentos se escondendo? Isadora disse com firmeza: quem o instruiu? O subchefe mordeu o lábio, incapaz de falar mais. E quando ele tentou se virar em direção à porta, Min-hyuk o bloqueou rapidamente. Aonde o senhor vai? Min-hyuk abriu a palma da mão, barrando-o. Se sair agora, o senhor ficará mais suspeito. General, eu realmente... Foi então o som de uma sirene se aproximou do lado de fora da janela. Veículos da polícia do exército estavam entrando em frente ao prédio. Por que a polícia do exército está ali? Min-hyuk olhou pela janela. Quem os chamou? Nós não chamamos. Isadora desceu da janela. Então quem os chamou? O rosto do subchefe estava pálido. Eu, não fui eu. Passos de policiais militares foram ouvidos no corredor. O som de portões de ferro se abrindo e o som de botas arrastando-se pelo chão. Isadora levantou a cabeça lentamente em direção à porta. Os passos se aproximavam cada vez mais. Uma sensação de opressão e fiscalização tomou conta de todo o corredor. General, Min-hyuk respirou fundo. A polícia do exército está vindo nos prender? Não. Isadora disse com voz firme: significa que estamos perto da verdade. A porta se abriu com um solavanco e o comandante da polícia do exército caminhou em direção a Isadora. Sua expressão era rígida e seus olhos eram penetrantes. Naquele momento, o comandante da polícia do exército disse uma frase: General, ocorreu outro incidente dentro do quartel-general. A senhora precisa se deslocar imediatamente. A tempestade começou a soprar ainda mais forte. General, por aqui, o comandante da polícia do exército liderou o caminho, caminhando rapidamente pelo corredor. Isadora e Min-hyuk apressaram um passo atrás dele. Que incidente é esse? Isadora perguntou, e o comandante da polícia do exército recuperou o fôlego brevemente. Alguém tentou roubar evidências. Evidências? Min-hyuk levantou a voz. Onde? No subsolo do quartel-general. O comandante da polícia do exército digitou a senha e abriu uma porta. Diretamente abaixo da sala de arquivos, quando a porta se abriu, 2 policiais militares estavam segurando uma pessoa em um espaço estreito. No momento em que viu o rosto da pessoa, Min-hyuk ofegou. Era o subchefe do Estado-Maior. O subchefe estava sentado no chão, com as mãos algemadas nas costas. Seus ombros tremiam e seus olhos vacilavam. General, eu estava apenas.
O subchefe começou a falar com a voz trêmula. Eu fiz o que me mandaram. Quem mandou? Isadora deu um passo à frente. Fale. Não terá outra chance se não for agora. Eu. O subchefe mordeu o lábio por um momento e abaixou a cabeça. O coronel Almeida e o chefe do Estado-Maior Adjunto agiram juntos. Min Hyuk arregalou os olhos. O chefe do Estado-Maior Adjunto? Então isso não vai terminar aqui. Você está certo. Isadora disse calmamente. Apenas prender o coronel não resolverá nada. O subchefe disse com os olhos tremendo. Eu realmente sinto muito. Eu fui constantemente ameaçado. Isadora acenou com a cabeça para o comandante da Polícia do Exército. Providencie para que ele seja levado imediatamente. Não o deixe falar mais. Proteja-o em segurança. Sim, general. Os policiais militares levaram o subchefe. E Isadora respirou fundo lentamente. A partir de agora, precisamos nos mover com mais firmeza. General, o que faremos com o pendrive? Min Hyuk perguntou silenciosamente. Vamos olhar imediatamente. Isadora entrou numa sala vazia ao lado do arquivo no subsolo, fechou a porta e colocou o pendrive sobre a mesa. Min Hyuk conectou o terminal e puxou os dados. General, olhe isso. Min Hyuk virou a tela. Nela havia registros de chamadas e memorandos do coronel Ricardo Almeida organizados por data, isto é. Isadora fixou o olhar na tela. Claramente, um colaborador interno manteve o registro. E aqui estão os memorandos trocados com o chefe do Estado-Maior Adjunto. Min Hyuk abriu outra pasta. Ele detalhou o caminho do desvio de orçamento. Com isso, Isadora levantou a cabeça lentamente. Agora, precisamos tornar isso público, onde toda a unidade possa ver. Naquele momento, o rádio de Min Hyuk tocou. Tenente Min Hyuk, situação de emergência. A voz trêmula do soldado veio pelo rádio. O coronel Almeida está tentando sair do quartel-general agora mesmo. O quê? Min Hyuk levantou-se abruptamente. Precisamos pegá-lo imediatamente. Isadora disse com firmeza. Vamos agora, pegue o pendrive e me siga. Ao chegarem ao portão principal do quartel-general, os policiais militares já estavam cercando Ricardo Almeida. Ricardo estava ofegante, tendo parado ao tentar fugir. General, é um mal-entendido. Ricardo sorriu forçadamente e se aproximou de Isadora. Eu estava apenas saindo para tomar um ar. Não é ar, é fuga. Isadora olhou diretamente para Ricardo. Se fugir agora, não terá mais chance de se defender. Eu não fiz nada de errado. Ricardo levantou a voz. Alguém está me incriminando. Então, como você explica isso? Isadora imprimiu um registro do pendrive e o estendeu para Ricardo. Os olhos de Ricardo vacilaram. A ponta de seus dedos tentou pegar o papel, mas parou. Isto é um memorando escrito pessoalmente pelo coronel. Isadora disse com firmeza. Há sua assinatura e a data aqui. Os oficiais ao redor murmuravam. Alguns viraram a cabeça e outros fecharam os olhos, olhando para Ricardo. Eu. Ricardo recuou e os policiais militares o bloquearam de ambos os lados. Eu posso explicar, já ouvimos o suficiente. Isadora disse calmamente. Agora passaremos para a investigação oficial. Ricardo olhou para Isadora pela última vez e disse com a voz trêmula. General, por quê? Por que você está fazendo isso? Porque é o exército. Isadora disse com voz inabalável. O exército não pertence a ninguém. Pertence ao povo. Os policiais militares levaram Ricardo e os soldados ao redor soltaram um longo suspiro. Min Hyuk se aproximou de Isadora. General, está quase acabado agora. Ainda não. Isadora levantou a cabeça. O chefe do Estado-Maior Adjunto e quem está acima dele ainda estão livres. Um oficial que estava organizando documentos no corredor se aproximou. General, eu vi aquela pessoa agora mesmo. As pontas dos dedos do oficial tremiam. O chefe do Estado-Maior Adjunto estava ligando para fora da unidade. Para fora, Isadora estreitou os olhos. Quem de fora? Não sei bem, mas pela voz era. O oficial olhou ao redor e disse calmamente. Alguém de uma empresa civil. Isadora acenou com a cabeça, como se não precisasse de mais palavras. Vamos subir. Precisamos cortar o último elo.
ao chegarem ao escritório do chefe do Estado-Maior Adjunto, a porta estava ligeiramente aberta e ouviu-se o som de papéis sendo agitados lá dentro. Min-hyuk empurrou a porta com cuidado. Chefe do Estado-Maior Adjunto, Isadora disse em voz baixa, organizando documentos a esta hora. O senhor está muito aplicado. O chefe do Estado-Maior Adjunto se assustou e escondeu os documentos atrás da mesa. General, eu ia avisar que... Avisar ou fugir? Isadora entrou no escritório. Eu também estou cansada agora. Vamos direto ao ponto. O chefe do Estado-Maior Adjunto ofegava. General, eu fui forçado a fazer isso por causa do coronel. O coronel já disse tudo. Isadora disse friamente. Agora é a sua vez. Chefe do Estado-Maior Adjunto. O chefe do Estado-Maior Adjunto ajoelhou-se ali mesmo. Eu não fiz isso sozinho. Quem foi? Isadora perguntou. Quem começou? Pessoas de cima. A voz do chefe do Estado-Maior Adjunto estava rouca. Isto não é um problema apenas da unidade. Min-hyuk olhou para Isadora. General, se isso for verdade, teremos que ir mais alto. Isadora soltou um longo suspiro. É hora de revelar tudo. O chefe do Estado-Maior Adjunto empurrou a pilha de documentos com a mão trêmula. Entre os papéis, havia contratos antigos e memorandos secretos com empresas civis. Vou levar tudo, Isadora disse. Pegando os documentos, não há mais lugar para esconder. O chefe do Estado-Maior Adjunto baixou a cabeça e disse, sinto muito, eu realmente sinto muito. Os policiais militares estavam esperando fora do corredor. Isadora folheou os documentos e disse, protejam este homem também, ele será investigado. Sim, general. Min-hyuk caminhou ao lado de Isadora e perguntou em voz baixa, general, acabou agora? Está quase acabado. Isadora fechou a pasta com os registros, agora resta apenas a última etapa. Min-hyuk soltou um suspiro profundo e disse, general, a senhora trabalhou muito. Isadora parou por um momento e deu um tapinha leve no ombro de Min-hyuk. Ainda não acabou. Mas por hoje, vamos ficar tranquilos. Os passos de Isadora ecoaram calmamente no corredor silencioso. Eram passos que se dirigiam diretamente à verdade, sem mais esconderijos. E o próximo passo era o momento em que toda a corrupção seria finalmente revelada. General, o relatório final está pronto. Min-hyuk se aproximou de Isadora segurando uma pasta grossa. Isadora segurou a alça da pasta com firmeza. Vamos acabar com isso hoje. A porta da sala de reuniões do quartel-general se abriu lentamente e dentro o alto comando e o comitê de auditoria já estavam sentados. Em seus rostos havia uma mistura de tensão e suspeita. O presidente do comitê de auditoria acenou com a cabeça para Isadora. Se estiver pronta, começaremos imediatamente. Estou pronta. Isadora ficou no centro da sala de reuniões. Min-hyuk se preparou para tirar os documentos silenciosamente. Primeiro quero dizer o seguinte, Isadora levantou a cabeça lentamente. O relatório de hoje não é uma simples auditoria da unidade. Alguns auditores sussurraram folheando os documentos. Isadora abriu a pasta e colocou o pendrive e vários registros sobre a mesa. Os papéis firmes batiam levemente na mesa ao serem empilhados. Este é o registro de instruções do coronel Ricardo Almeida. Isadora abriu os memorandos de chamadas e as assinaturas. E este é o contrato secreto do chefe do Estado-Maior Adjunto. O presidente do comitê de auditoria arregalou os olhos ao folhear os documentos. Isto está claramente escrito como instrução interna. Sim, Isadora acenou com a cabeça. E este é o material mais importante. Min-hyuk conectou o pendrive e a tela se acendeu. O monitor mostrava a movimentação financeira e os livros de registro com as empresas, organizados por data. As expressões do Comitê de Auditoria e do Alto Comando endureceram. As empresas listadas aqui, um auditor ofegou. São aquelas que têm negociado com o Exército por muito tempo. É verdade, Isadora disse com voz firme. E as assinaturas falsificadas, os registros de despesas repetidos, tudo foi organizado de forma estrutural. O comitê de auditoria inclinou-se para a frente na cadeira. General, quando a senhora obteve esses dados? Eu agi pessoalmente durante a última semana. Isadora disse com firmeza.
Verifiquei a sala de arquivos, o almoxarifado, o subsolo, todos os lugares escondidos. Isto, o presidente do comitê de auditoria soltou um suspiro profundo. É corrupção estrutural em toda a unidade. Isadora olhou ao redor da sala de reuniões e disse: há apenas uma coisa que eu quero dizer a todos hoje. A verdade escondida sempre será revelada. Naquele momento, policiais militares esperavam do lado de fora da porta da sala de reuniões. O presidente do comitê de auditoria acenou com a cabeça e disse: todos os envolvidos serão detidos. A porta se abriu e os policiais militares entraram em fila. O chefe do Estado-Maior Adjunto e alguns oficiais foram presos, com os rostos pálidos. Alguns deles não disseram nada e baixaram a cabeça, desanimados. No corredor, apenas as vozes curtas dos policiais militares e o som de algemas ecoavam. Ricardo Almeida já estava detido separadamente, mas ao ouvir a notícia, gritou em prantos. Isadora não reagiu à sua voz, apenas a firmeza permaneceu, como se tudo tivesse acabado. A sala de reuniões ficou em silêncio. O presidente do comitê de auditoria fez uma reverência a Isadora. Graças à sua determinação, a unidade será restaurada. Não fui eu. Isadora balançou a cabeça lentamente. Foi graças aos soldados que tiveram a coragem de falar e aos oficiais que colaboraram. Os auditores arrumaram os documentos e se levantaram. Foi dito que uma auditoria oficial em nível de comando começaria em poucos dias. A porta da sala de reuniões se fechou e Isadora soltou um longo suspiro silencioso. Min Hyuk se aproximou dela e disse: general, realmente acabou. Agora acabou de verdade. Isadora sorriu discretamente. Agora precisamos reconstruir. No corredor, Gustavo se aproximou de Isadora. Gustavo cerrou os punhos e olhou para Isadora com os olhos marejados. General, muito obrigado. Agora, até os nossos alojamentos vão mudar? Claro que sim. Isadora deu um tapinha no ombro dele. Tem que mudar? Começa hoje. Gustavo enxugou os olhos e olhou para o pátio de formaturas. Lá, os soldados estavam se alinhando de forma diferente do usual, com vozes animadas. Isadora ficou na janela da sala de reuniões, olhando silenciosamente para o pátio de formaturas. Parecia que a unidade, que esteve escura por um longo tempo, estava começando a se iluminar um pouco. Equipamentos recém-reparados, alojamentos limpos, o alívio se espalhando nos rostos dos soldados. Tudo isso lhe trazia um pequeno conforto. General, Min Hyuk perguntou cautelosamente: o que a senhora fará agora? Isadora olhou para o céu e disse: vou trabalhar da mesma forma amanhã. Sim? Min Hyuk arregalou os olhos, surpreso. A unidade não muda em apenas um dia. Isadora moveu-se lentamente. É preciso corrigir continuamente, da mesma forma todos os dias. No fim do corredor, a luz do pôr do sol se infiltrava na unidade. Os passos de Isadora desapareceram lentamente na luz do pôr do sol. Era o caminho que só alguém que havia revelado a verdade podia trilhar. A unidade começou a se mover silenciosamente novamente e as vozes dos soldados eram mais claras em meio a isso. Alguns sorriam, outros choravam, mas naquele dia todos podiam olhar uns para os outros. E assim, o novo comando da general de divisão, a mais jovem ex-comandante do Comando de Operações Especiais, estava começando. A luta de uma general que caminhou diretamente do pódio até o arquivo do subsolo para descobrir a verdade se tornou, no final, a força para reerguer toda a unidade. Alguns se esconderam com medo, outros tiveram coragem de se manifestar, mas o que restou no final foi o fato de que a justiça é inabalável. A ansiedade e o silêncio que se espalharam por toda a unidade foram se dissipando lentamente e o cotidiano dos soldados começou a voltar gradualmente ao normal. E no centro disso estavam os passos firmes de uma pessoa que escolheu o caminho certo, sem se importar com o que os outros pensavam. Espero que a história de hoje tenha sido um pequeno incentivo e conforto para vocês. Para aqueles que ouviram o relato de Isadora até o fim, por favor, deixem um comentário dizendo: ouvi bem, mantenham-se saudáveis.